Quem ama terror como eu, com certeza começou a ver The Haunting of Hill House, a nova série da Netflix, por ela ter sido vendida sendo um terrorzão. E de fato é, mas ela vai muito além disso. Se eu fosse classificar a série assim por alto, eu diria 50% terror, 50% drama. A série conta a história da família Crane, que se muda para essa mansão para consertá-la e vendê-la. É isso que os pais da família fazem como trabalho. Eles entram em casas, consertam, vendem e passam para a próxima. A mansão já tinha fama de ser assombrada e isso é comprovado pela família com o passar dos dias lá dentro. Depois de passarem uns dias bem tensos lá dentro, a família é forçada a sair de vez. As crianças crescem, cada um vai para um lado, cada um vive sua vida e 26 anos depois eles se reúnem novamente por causa de um trágico acontecimento na família. Eles eram bem distantes, quase não se falavam, não eram nada próximos. A linha do tempo da série é grande, mas ela não é linear. A série fica o tempo todo alternando entre eles crianças e eles adultos. A série é inteira assim e ela se apresenta como um gigante quebra-cabeça que a gente vai montando as peças bem aos pouquinhos. Ela nunca joga muita informação assim na nossa cara, vai descobrindo aos poucos mesmo. Ela mostra uma situação atual, ela vai lá, volta no tempo, mostra por que aquilo tá acontecendo ou a ligação que aquilo tem com o passado, etc. Nesse jogo de ficar indo e voltando em passado e presente, ela mostra também os vários pontos de vista para aquela situação. Por exemplo, os 5 irmãos. A história mostra o ponto de vista da Theo, aí depois mostra o ponto de vista da Shirley, da mesma história, do mesmo acontecimento. Se você é uma pessoa muito curiosa e ansiosa, você vai sofrer um pouquinho com essa série, porque como eu disse, ela é como um quebra-cabeça mesmo, as coisas são montadas pedacinho por pedacinho. Os personagens são muito bem construídos, suas personalidades, seus pensamentos, seus medos. Inclusive, os 5 primeiros episódios da série são exatamente pra isso, pra gente conhecer a fundo cada uma das 5 pessoas, dos 5 filhos. Cada episódio serve pra conhecer um de cada vez, os 5 primeiros. E por mais que a gente conheça alguns pontos negativos na personalidade de alguns personagens, é quase impossível não gostar, assim, ter aquela falta de empatia mesmo com algum deles, porque a construção deles na série é tão bem feita que a gente acaba entendendo muito bem os pensamentos e por que eles fazem o que eles fazem. Além, é claro, das atuações maravilhosas de todos eles, principalmente das crianças. Tinha momentos que eu realmente parava e pensava, cara, que incrível como essa pessoa conseguiu fazer isso. Eu falo isso, logo vem na minha cabeça uma cena da mãe, que é interpretada pela Carla Gugino, ela tendo um diálogo com outra pessoa, contando sobre alguma coisa que aconteceu, e ela vai, fala e fala, sem corte, a cena é toda sem corte, ela vai, fala e fala e fala, um texto gigantesco, ela fica lá minutos falando, sem corte nenhum. Eu fiquei só pensando, cara, como isso? Você decorou esse texto gigantesco e você tá conseguindo ficar ali tanto tempo com a câmera na tua cara, falando ele. Eu achei aquilo impressionante. Essa e outras cenas são simplesmente maravilhosas, as atuações da série. Na parte do terror, ela é realmente maravilhosa, ela constrói muito bem o suspense, ela dispensa a necessidade de jumpscares bobões, não tô falando que não tem nenhum jumpscare, e ela te entrega uma história que te puxa de verdade, e é exatamente a história que te puxa ao invés desses truquezinhos como o jumpscares. Não é uma história genérica de Casa Mal Assombrada. Eu sei que esse tema já tá bem saturado de Casa Mal Assombrada, mas essa de forma alguma é uma história genérica. Não é aquela parada de, pô, eles viram que a casa era assombrada, por que não saíram daí? Não é assim, as coisas têm uma razão de serem. A história nos convence que sim, eles tinham que estar ali, diferente de outras histórias de casa assombrada que a gente vê assim na cara, como os personagens são burros, por que eles não saíram logo de lá? Até porque a casa não é daquelas que te faz ficar lá na marra, ela faz os personagens ficarem lá de outra forma, e é isso que dá o destaque a ela. A casa em si é um personagem bem complexo e ela dá sabor à história mesmo quando os personagens não estão dentro dela, graças às sequelas que ela conseguiu deixar neles. Então entender a casa é algo um pouco complicado e não é entregue assim, mastigado pra você. Não é como se tivesse um episódio que dissesse, ó, a casa é assim porque morreu sei lá quem aqui, alguém foi assassinado aqui. Não existe isso. Você vai terminar a série e vai parar pra analisar o que você acabou de ver. O que eu falei lá na frente da série ser 50% terror, 50% drama, é porque ela vai muito além de uma história de casa assombrada. Ela é uma história muito sobre família, sobre perdão, sobre como as pessoas lidam com o seu passado e como deixam o passado afetar o presente. Os segredos em relação à casa eu achei super legais, bem fora do padrão assim, e só
por ser fora do padrão, já dá muitos pontos pra série, né? O final explica bastante coisa, mas como eu falei, fazendo você pensar. Eu recomendo demais a série, principalmente se você gostar tanto de terror quanto de drama, porque aí a série vai ser a junção perfeita pra você. Mas se você só gosta de terror também como eu, a série também é muito boa. Pode assistir que você não vai se arrepender. Eu quero muito ver a opinião de vocês aqui embaixo quanto à série e quanto aos segredinhos da casa, as coisas lá no final. Mas lembre-se, pode comentar com spoiler, mas deixa aquele avisinho assim, este comentário contém spoiler antes, no começo do comentário, sabe? Aí você pode falar à vontade, depois de você botar esse aviso. Então vamos debater aqui embaixo. Se inscreve aqui no canal, que eu sempre trago essas novidades de série da Netflix e de filme. Vocês me pediram muito o review dessa série e é claro que eu não podia deixar de fazer, até porque é uma série muito boa e precisava indicar. Me segue lá nas redes sociais, que lá você pode me mandar mensagem dizendo qual filme, qual série você quer um review aqui no canal, ou você pode deixar a sugestão aqui nos comentários também. Beijinhos e até a próxima.